Algumas pessoas perguntam, né, se o narcisista realmente se ama, porque se ele despreza todo mundo, ele é um ser que se coloca como um centro, mas que se valoriza até demais. Então as pessoas têm essa concepção que se ama. Mas será que, né, o narcisista realmente se ama? Se vocês quiserem saber, espere o sinal após o vídeo. Muitas vezes as pessoas perguntam se é possível, né, mudar um narcisista amando ele, né? Muitas vezes temos uma concepção muito idealizada do amor e que o amor transforma as pessoas. Isso para o narcisista é um prato cheio, né? Porque enquanto a pessoa dá mais amor e mais carinho, mais atenção, mais energia ele tem para drenar dessa pessoa. Aí também pode parecer uma outra pergunta. Ora, se o narcisista não ama ninguém, ele também ama a si mesmo. Na verdade, o narcisista ele não se ama. Ele tem um problema de autoaceitação muito grande, causada por um certo trauma de infância, que ele projeta algo que ele não é, e ele mostra para os outros uma imagem que ele construiu que não é a dele, para as pessoas que o conhecem de modo indireto, até que essa pessoa se torna totalmente encantada e seduzida pelo narcisista e cai nos seus laços, né? Mas a pergunta é se o narcisista se ama. Não, ele não se ama. Na verdade, o narcisista ele cria, né, uma imagem, uma projeção de si mesmo. Ele ama essa projeção que ele cria, ele ama esse personagem que ele interpreta. É por isso que, se você verificar uma pessoa que é narcisista, ela nunca está só, ela tem problema de estar só, porque a mesma precisa de constantes elogios para se inflar. Porque se não tem ninguém que infla seu ego, ele se sente totalmente destituído de identidade, né? Destituído de self. Por quê? Porque como ele cria essa imagem, ele precisa de satélites que orbitam em torno dessa estrela que ele considera, para que lhe dê brilho. Porque o narcisista em si, ele não tem brilho, ele carece de brilho. Então, dentro do narcisismo, né, há vários narcisismos dentro. Por exemplo, tem o narcisista grandioso, né, e tem o narcisista encoberto, né? Então, o grandioso, né, ele tenta se demonstrar aos outros que ele é a melhor pessoa do mundo, e o narcisista oculto, na verdade, ele tenta se mostrar como ele se fosse a pior pessoa do mundo. Mas você vê que ambas, né, as duas características desses narcisismos, na verdade, dentro do narcisismo, precisa de um satélite que rodeia em torno de si, né, para que lhe dê esse brilho. Porque o narcisista em si, ele não se aceita do jeito que é. Ele é um ser totalmente, como eu posso dizer, interpretativo, né? Ele coloca uma máscara e faz as pessoas encantar por essas máscaras. Ele se envolve muito no círculo do hipócrita, porque ele, sendo grandioso, ele fala para os outros que é grandioso, quando os outros tentam lhe ofuscar. Mas isso não é uma característica que ele se ama, ele tem a necessidade de se pôr em evidência para que os outros o amem, né? Porque, por exemplo, quando você se tem uma necessidade muito de que se brilhe e que alguém, né, lhe considere quão bom você é,
Isso mostra já que você tem um sério problema, né, acerca da autoestima, porque o narcisista, ele tem uma autoestima muito baixa. Embora ele não transpareça que tem essa autoestima baixa, essa é uma das suas características mais intrínsecas da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Mas esse transtorno já faz parte da sua característica, não como ele se acorda, não como ele acorda de manhã e fala bem assim: hoje eu vou brilhar, hoje eu vou, sabe, eu vou me apresentar como a melhor pessoa do mundo. Não, na verdade não. Constantemente ele é uma pessoa que se sente mal. Então, se ele se sentir mal, ele vai fazer os outros se sentirem mal. Se você infla o ego dele, ele se sente bem. Mas se você não der atenção a ele, ele se sente mal. Então, até você falando mal do narcisista, ele se sente bem. Agora, quando você aplica o método, né, que algumas pessoas chamam de pedra cinza, ou então o método do silêncio, ele fica muitas vezes desorientado, porque se não tem ninguém que lhe informe quem ele é para ele mesmo, quem ele seria para si mesmo, então é uma pessoa totalmente desprovida de amor próprio. Ele não tem amor próprio, né? Ele é uma pessoa autodestrutiva. Então é por isso que ele precisa que, ora, as pessoas que o elogiem para que ele fique bem. E se essas pessoas, por exemplo, começar trabalhar na mesma proporção de desprezo que ele trabalha, né, ele vai se sentir totalmente desorientado. Até falando mal de um narcisista, ele se sente bem, porque ele sabe que ele tem controle sobre você. Mas quando você fala, por exemplo, sobre a característica do amor, o amor é uma pessoa que se ama, que se valoriza, que se vê no outro, que é totalmente empática, mas não um amor idealizado que a nossa cultura chega a pregoar, porque o amor em si, até que diz na cultura hindu, né, é chamado de Bhakti, né? O que é esse amor Bhakti, na verdade? Que é o Bhakti Yoga, né? Que é um amor estritamente devocional, indiferente daquilo que eu sinto. Eu me entrego para outra pessoa, mesmo eu me sentindo mal, porque eu tenho um certo apreço por essa pessoa. Então o narcisista, ele não tem nenhum apreço por outro. Então, se ele se ama, né, ele faz um bem para outra pessoa, porque até o narcisista pode fazer determinados tipos de bondade. Agora, se ele se sente totalmente péssimo, ele vai fazer as outras pessoas ficarem péssimo, igual, né, do jeito que ele esteja. Se ele se sentir desprezado, ele vai fazer o outro se sentir desprezado. Se ele sentir raiva de si mesmo, ele vai fazer o outro sentir raiva de si mesmo. Se ele está melancólico, ele vai fazer o outro sentir-se melancólico. Aí você me pergunta: ué, mas o narcisista não tem sentimentos? Ele tem sentimento apenas acerca da sua própria pessoa. É por isso que muitas vezes ele tem pena de si mesmo, né? Mas só que quando ele sente esse sentimento, é aí que ele se sente mais destrutivo ainda, porque ele vê que ele está perdendo o controle da situação. O narcisista tem mania de querer controle da situação. Então, se ele não tem controle, ele se sente totalmente desorientado. Então é por isso que o narcisista não ama praticamente ninguém. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperte os botões das notificações para receberem mais vídeos. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm feito esse canal crescer. E até a próxima.